Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre como investir. Mas antes disso, meu nome é Larissa, eu sou economista e bem-vindo ao De Olho nas Finanças. Pessoal, no último vídeo que eu postei, eu falei um pouco sobre como você pode economizar. E lá a gente fala um pouco sobre a gente sempre tentar ter pelo menos 10% dos nossos faturamentos e da nossa receita investido de alguma forma, né? Muita pessoa acha que a poupança é a forma mais segura, mas hoje em dia o mercado financeiro já se inovou e você tem diversas formas de ter liquidez e rendimentos mais altos e mais seguros. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como investir e as minhas recomendações para você que está fazendo uma reserva de emergência. Agora eu vou te ensinar como identificar o seu perfil de investidor e como você deve analisar as finanças para que você possa, de fato, investir melhor. Aqui é muito importante, eu vou explicar para vocês um pouco dos básicos dessas teorias, porque eu vejo muita gente na internet dando dicas sobre como investir, mas eles só recomendam o que eles fariam e eles não ensinam as pessoas a avaliarem o que elas fariam com a própria mente, né? Então, hoje eu quero ensinar vocês a terem conhecimento suficiente para que vocês mesmos decidam quais investimentos vocês querem fazer. Então, vamos lá. No mundo dos investimentos, quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno, mas também são maiores as chances de dar errado, né? Então, normalmente, investimentos de grande risco são indicados para aquelas pessoas que já têm mais experiência no mercado financeiro e que tem alta renda, ou seja, aquele dinheiro que você está investindo não é um dinheiro que você precisa dele, é um dinheiro extra, tá, gente? Então, esse é o primeiro ponto. Os investimentos de baixo risco são mais indicados para aqueles que estão começando a sua vida financeira, ou seja, para aqueles que estão começando a ter uma reserva de emergência e uma poupança. Como que a gente pode indicar aqui? Normalmente, os investimentos de menor risco também vão ter uma menor lucratividade. Essa lucratividade, ela sempre vai ser um pouquinho maior que a inflação, mas já é suficiente para te dar uma reserva de emergência que não vai ser tão corroída pela inflação e que quando você precisar, você vai ter o dinheiro ali à disponibilidade de você. No final do vídeo, eu vou indicar para vocês quais são as que eu mais gosto de cada tipo de investimento. Mas algumas aqui que são mais seguras são, por exemplo, Tesouro Selic, CBD, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e os fundos de renda fixa. Hoje em dia, em qualquer banco você consegue fazer esses, inclusive o CDB é o que eu uso e ele tem liquidez diária no C6 Bank. É o que eu mais indico, viu, gente? Porque você consegue deixar o dinheiro lá e tirar no mesmo dia caso você precise. Agora, quando a gente fala de investimentos de alto risco, aqui entra tudo que as pessoas famosamente escutam que traz mais dinheiro, como por exemplo, ações, criptomoedas e qualquer outra coisa que varie ao longo do tempo, dependendo de oferta e demanda. Porque da onde que vem a valorização dos investimentos, né, gente? Dos investimentos de alto risco, essa valorização vem da lei de oferta e demanda do mercado. Para quem não sabe, essa é a lei mais importante da economia, mas ela não funciona perfeitamente em mercados imperfeitos, como é o caso do mundo, né? O mundo não é uma teoria perfeita, mas ela serve para te orientar mais ou menos da lógica de como funcionam as coisas. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês. A lei da oferta e da demanda funciona da seguinte forma, desenhando aqui para vocês têm a linha de preço e a linha de quantidade, a linha de oferta e de demanda. Aqui é o ponto de equilíbrio, ou seja, isso aqui vai definir o preço do seu ativo, ação ou investimento que você tiver comprado ali. E ele vai variar, o preço dele vai variar de acordo ou com a oferta do ativo ou com a demanda. O que significa? Quando uma ação está sendo muito demandada pelo mercado, por exemplo, vamos supor que a Petrobras anunciou que vai fazer uma expansão e espera um crescimento de receita de 100%, vamos supor. Aí todo mundo começa a querer comprar a ação da Petrobras porque a Petrobras vai crescer. Isso vai puxar a linha de demanda para cima e vai deslocar o preço da ação para cima, assim como também a quantidade, correto? É sempre assim que o mercado funciona. Se você tiver um choque de demanda negativa, o preço vai cair, que é o que acontece, por exemplo, quando a empresa solta alguma notícia que impacta o mercado negativamente e as pessoas ficam com medo da empresa quebrar e elas começam a vender os ativos delas e ter
isso aumenta a oferta e também, no mesmo tempo, diminui a demanda pela ação, fazendo com que o preço despenque, viu, gente? Então, essa é da onde vem a lucratividade dos investimentos de risco, eles variam de acordo com a oferta e demanda. Os investimentos seguros, eles normalmente são pré-fixados em algum índice econômico, como, por exemplo, IPCA, CDB, CDI e alguns outros indicadores que existem no mercado também, correto? Então, é sempre importante vocês estarem acompanhando qual dos dois vocês preferem, mas o que eu recomendo é que, se vocês estão começando, comece pelos investimentos de baixo risco, tá, gente? Então, voltando lá no meu primeiro vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqueles 10% que vocês tiverem guardado do seu salário ou da sua receita e vocês vão investir. Minha indicação, tá, gente? O que eu faria? Se eu estivesse começando, eu investiria no CDB, liquidez diária, do C6 Bank, os meus primeiros 10%, até que eu tivesse uma reserva de emergência suficiente para manter todos os gastos imprevistos que eu pudesse ter, correto? Aí vai depender realmente da sua realidade, do quanto você está consumindo diariamente, para você saber quanto que precisa ser a sua reserva diária. Mas eu sempre indico que você tenha pelo menos 20 mil nesse CDB de liquidez diária, tá, gente? Porque a gente já sabe como é que o Brasil sempre acontece imprevisto, você não sabe quando você pode precisar. Claro que você não vai começar direto com 20 mil, né, gente? Vocês vão ir crescendo aos poucos a poupança e conforme vocês vão investindo ali mensalmente até vocês chegarem num valor bacana, tá? Depois que vocês tiverem começado a investir em CDB, aí sim eu indico vocês a começarem a olhar Tesouro Selic e outros fundos de renda fixa pré-fixados. E aí aqui eu começo a indicar para vocês entrarem no XP. Mas aqui você não consegue resgatar o dinheiro na hora. Então é importante que vocês só coloquem dinheiro nesses ativos quando vocês possam esperar e tenham tempo para poder pegar aquele dinheiro. Ou seja, aquele dinheiro não é um dinheiro que você vai precisar com urgência. Depois que vocês já tiverem experiência com investimentos, já tiver feito a sua poupança de emergência e já tiver colocado fundos de renda fixa, vocês vão começar a navegar os mercados de alto risco. Mas eu não indico que vocês comecem a fazer isso sozinhos, tá, gente? Procurem uma pessoa que entende bem, que já está acostumada, para te aconselhar nesses primeiros investimentos até você pegar o jeito. Gostou das dicas, gente? Qualquer dúvida e qualquer outras coisas que vocês tenham dúvidas, me chamem aqui no canal para poder indicar para vocês como montar uma carteira para quem está começando a investir.